Por que dizem que só os chineses sabem do que os jogadores chineses realmente têm medo? 3 meses depois, você se torna dono de uma casa assombrada e descobre que o mercado paranormal aqui é todo sobre sangue e violência. O terror ocidental se tornou a principal força no mercado de terror, e você criou uma casa mal assombrada completamente diferente do estilo ocidental. Você diz que não há motosserras ou armas aqui. E poucos fantasmas aparecem. Apenas um par de sapatos bordados antigos é suficiente. Os internautas zombaram depois de ouvir suas palavras. Todos pensaram que você estava delirando. Então, quando você postou o anúncio da noiva fantasma, rapidamente atraiu um streamer para desafiar. Este streamer, que se autodenomina Zange, abriu a porta e entrou, mas assim que entrou, sentiu uma atmosfera estranha. Por que a temperatura do ar-condicionado nesta sala está tão baixa? Está ficando estranhamente frio. Ele não pôde deixar de olhar ao redor, querendo ver onde está a saída de ar, mas no momento seguinte, ele não pôde deixar de tremer de medo. Ventos gelados sopram nesta sala, e a cena pode ser descrita como assustadora. As paredes velhas estão cheias de grãos de madeira. Cooperar com esta cena pode ser dito que está muito no lugar. Cordas de moedas de cobre são penduradas nas fechaduras de ferro em ambos os lados como grades de proteção de acompanhamento. Revela uma atmosfera sombria e fria. A sala está cheia de dinheiro de papel e até as paredes estão cobertas de seda branca. Isso é completamente diferente da cena nas casas mal assombradas que ele já viu antes. Há uma espécie de sabor indescritível e sensação sombria. Onde Zange já viu tal cena antes? Ele imediatamente engoliu em seco, mas isso é na frente de seus fãs. Ele ainda está transmitindo ao vivo, não pode ser covarde, então ele se animou. Continuou caminhando em direção ao balcão. Seu ar-condicionado está ligado bem baixo. Estou com um pouco de frio. Você tocou seu nariz um pouco desamparado. Desculpe, não ligamos o ar-condicionado aqui. Zange ficou sem palavras quando ouviu isso. Como é possível que não haja ar-condicionado? Enganando fantasmas? Zange não estava com pressa para perguntar, mas começou a olhar espontaneamente os materiais no balcão. Então pegou um folheto, que era o folheto da noiva fantasma. Ele não pôde deixar de ler em voz baixa palavra por palavra. Então ele colocou na frente da câmera para exibição. Este casamento fantasma soa muito interessante. Nunca vi essas coisas antes. Embora não saibamos como jogar isso, vamos jogar isso. Zange vai mostrar a vocês. Falando, Zange se virou para você. Quanto custa o ingresso para este lugar? Me dê um. Você sorriu levemente. 200 yuans por pessoa, sem barganha. O quê? 200? Chefe, você não está brincando, certo? Vocês estão enganando as pessoas até a morte. Eu nem sei o que é, e você ousa cobrar um preço tão alto. Você tem medo de que haja clientes recorrentes, certo? Zange não pôde deixar de reclamar. A barragem na sala de transmissão ao vivo também era cheia de reclamações. Isso mesmo. Com certeza não vale esse preço, mesmo sendo a melhor casa mal assombrada. Ele não está cobrando um preço absurdo, está? Claro que você não consegue ver os comentários da live. Mas mesmo que visse, não se importaria. O preço é definido pelo sistema. Está tudo escrito nos materiais. Preço fixo. Zange se volta para a câmera novamente. Começa a falar, já que viemos até aqui eu prometi mostrar para vocês. Vamos nessa e descobrir se esse terror chinês é real ou não. Dizendo isso, ele olha para você. Dono, podemos filmar aqui na casa mal assombrada? Pode, garanto que ficará satisfeito. Você continua com um sorriso no rosto. Ok, me dá um ingresso. Dizendo isso, Zange, sem hesitar, escaneia o código e paga. Então você leva Zange para o fundo da casa. Depois de abrir aquela porta, lá está a noiva fantasma, o cenário de verdade. Zange está meio passo atrás de você, mostrando para o público o pôster na parede. Tenho que dizer, esse pôster do sistema é muito bem feito. Dá vontade de explorar. O público da live. Está ficando impaciente, o número de pessoas subindo sem parar, todos apressando Zange para entrar logo. Zange não ousa mais demorar e acompanha você que espera na frente. Você não entra, claro que não vai acompanhá-lo. Você só espera do lado de fora. Se esse cara realmente desmaiar de medo, você terá que chamar uma ambulância para ele. Olhando para o corredor escuro, Zange entra corajosamente. Não sei porquê, desde que entrou aqui. Ele sente que a temperatura está mais baixa. Ele sente um frio na espinha. Pessoal, o ar-condicionado deles está funcionando muito bem. Nesse calor,
Está muito fresco. Enquanto Zhang está transmitindo. Xiu, as luzes à frente. Acendem uma por uma do nada, iluminando o salão profundo. A história começa oficialmente. Zhang respira fundo e continua avançando. É nesse momento que, de repente, uma voz veio de trás. Jovem mestre, a hora chegou. Por favor, vá rapidamente para o salão de casamento para receber a noiva. Zhang só ouviu uma voz feminina etérea vindo de trás dele. Assustado, ele estremeceu e virou a cabeça bruscamente, apenas para ver uma mulher vestida com trajes antigos. Com vestes de empregada, bochechas rosadas e rosto pálido. Carregando uma lanterna branca pálida, apareceu atrás dele. Embora ele soubesse que provavelmente era um tipo de ambiente de roleplay, mas Zhang não conseguia reunir coragem alguma, só conseguiu dizer timidamente. Ok, então ele seguiu a empregada, que flutuava levemente, e atravessou o corredor. Nesta mansão profunda, não se podia ver o fim. Luzes brancas pálidas estavam acesas por toda parte, refletindo a luz amarelada, criando uma atmosfera sombria e indescritível. Zhang estava com as pernas tremendo de medo, só se atreveu a baixar a cabeça para andar. Mas se você não olhar, tudo bem. Um olhar assustador. Como essa empregada não tem pés? Sua câmera também abaixou um pouco. Por um momento, a sala de transmissão ao vivo explodiu. Vocês, vejam rápido. Vocês viram agora? Essa mulher não tem pés. E eu acho que ela se parece com um boneco de papel. O tipo de pessoa de papel usada em funerais. Ela está flutuando? Que emoção! Só essa abertura já me deu uma sensação ótima. Estou até um pouco ansioso. Isso a fez se sentir um pouco melhor. Ainda bem que eu entrei com o equipamento de transmissão ao vivo. Não estou tão sozinho. Mas, na verdade, ele também podia sentir que suas roupas nas costas estavam completamente encharcadas. Zhang seguiu em frente atordoado, o canto do olho varrendo as paredes de ambos os lados, vendo que as paredes estavam cobertas com caracteres brancos de felicidade. Bandeiras brancas penduradas por toda parte, de repente a lembraram de um funeral comemorativo. Mas então ele pensou. Parece que algo não está certo. Agora mesmo, essa empregada disse claramente que a hora havia chegado. Para que ele fosse ao salão de casamento para receber a noiva. Parece que ele vai se casar, e essa cena diante dele forma um contraste marcante. Se for um casamento, não deveria ser vermelho? Enquanto Zhang estava apreensivo, a empregada levou Zhang por um corredor após o outro. O canto do olho de Zhang. Ocasionalmente, ele podia ver pessoas andando em ambos os lados, e parecia ouvir seus sussurros. A garota da família Liu é muito infeliz. Sim, o jovem mestre chegou. Vamos nos calar rapidamente. E então, num instante, Zhang ficou curioso para saber quem era a garota da família Liu. Mas ele sentiu que cada dia era como um ano, e não pensou muito sobre o quão grande era esta casa. Quanto tempo falta para chegarmos lá? Pode-se dizer que ele foi bastante honesto ao longo do caminho, cumprindo fielmente o seu papel. A responsabilidade de uma câmera, sem nem mesmo dizer uma palavra, apenas filmando silenciosamente a cena ao redor. Você está prestando atenção à situação da outra pessoa do lado de fora. Você não está apenas olhando para a cena na câmera, mas até mesmo pegando seu telefone celular. Encontrei a transmissão ao vivo da outra pessoa. Pode-se dizer que a sala de transmissão ao vivo é extremamente animada e o número de pessoas está aumentando rapidamente. Só que agora todo mundo está reclamando. Apresentador, diga alguma coisa. Por que o apresentador não está falando? Por que sinto que estou assistindo a um filme de terror? O apresentador não está assustado demais para falar? Apresentador, interaja conosco. Se você não falar, vou me perguntar o que aconteceu com você. No entanto, neste momento, Zhang não é que ele não queira falar, mas ele simplesmente não se atreve a falar. Ou ele já está inteiro rígido demais para falar. Não sei porquê, no cenário desta casa fantasma. Na verdade, o som dos pássaros cantando vem de vez em quando, o que torna toda a cena particularmente realista e assustadora. Toda vez que o som de um pássaro cantando toca, ele tem que tremer nas costas. Ele fica ali estupidamente. Não sei quanto tempo caminhei com você, jovem mestre. O salão de lavagem está aqui. Por favor. A empregada virou-se e olhou para ele com um sorriso. É só que o rosto pálido, sob a iluminação da lanterna, parece particularmente assustador, especialmente porque ele também curvou os lábios, revelando um sorriso rígido. Zhang acenou com a cabeça repetidamente. Ok, não me siga. Vou entrar.
Zangief se virou antes de ousar olhar para cima. Neste momento, cheguei em frente a um salão. Paredes altas. Um canto de beiral voador parece um edifício antigo à primeira vista. O vento sopra. Lanternas brancas sob os beirais e dinheiro de papel voando por todo o chão. Zangief não pôde deixar de engolir em seco. Ele virou a cabeça silenciosamente para ver se a empregada havia saído, mas a outra pessoa ainda estava parada lá. Olhando para ele com um sorriso. Jovem mestre, se você continuar demorando assim, o tempo auspicioso vai passar. O mestre e a senhora devem estar ficando impacientes. A voz lenta da outra pessoa soou, e Zangief realmente ouviu a voz da outra pessoa. Ouviu um pouco de ameaça. Zangief já jogou todos os tipos de casas fantasmas. Quão assustador pode ser? É tudo falso. Então, com um aperto de dentes, ele entrou no saguão principal. O público na live, naturalmente, também viu essa cena. Todos não puderam deixar de comentar freneticamente. Meu Deus, essa criada é assustadora demais. E ele ainda sorriu. Família, mandem mais mensagens. Estou com medo. Aqui dentro é bem grande. O cenário também é bem realista. Parece que realmente vale a pena esperar. Vou esperar o Zangief explorar mais. Vendo que o público na live estava ficando interessado e o número de pessoas aumentando. Você não pôde deixar de sorrir de canto. Era esse o efeito que você queria. Agora você está ainda mais ansioso. Qual será a reação do público ao ver a cena dentro do saguão? Saibam que isso ainda é só um aperitivo. Ainda não chegou à parte principal. Zangief caminhou para dentro rangendo os dentes, sem ousar levantar a cabeça. Ele também consegue sentir que aqui está claramente mais claro do que lá fora, só que tem uma sensação pálida. Ah, você chegou. Nesse momento, uma voz masculina grave soou. Parecia um homem de meia idade. Zangief instintivamente olhou para cima e viu duas pessoas sentadas no saguão. Um homem e uma mulher, ambos com aparência de meia idade, estavam bem distantes um do outro. Seus rostos pareciam um tanto borrados. Ele podia sentir o olhar dos dois sobre ele, o que o fazia sentir um arrepio na espinha. Chegou, chegou, Zangief disse gaguejando. Espere mais um pouco. A esposa da nossa família lhe chegará em breve. A voz do homem soou novamente. Zangief estava realmente perplexo. A cena diante dele, pálida e fria, parecia mais um salão funerário. Não parecia nada com um casamento. E quem em sã consciência se casaria à noite? Não seria um casamento fantasma, seria? Pensando nisso, Zangief ficou todo arrepiado. A mulher no salão, no entanto, disse, aquele sobrenome Liu. Prometeu casar sua filha. Como isso está quase atrasado para a hora certa e a pessoa ainda não chegou? Senhora, acalme-se. Você também sabe. Essa fala pode-se dizer que é uma explosão de informações. Combinado com as palavras da pessoa no corredor anterior, Zangief imediatamente entendeu. Acontece que ele vai se casar com a garota da família Liu. Mas, ouvindo o tom das duas pessoas, por que há tantas coisas erradas? Os comentários na live já começaram a discutir. Quem se casa a essa hora da noite? Por que o tom deles parece tão estranho? Por que tenho a sensação de que a garota daquela família não está muito disposta? E também esse cenário. Casamentos não deveriam ser todos vermelhos? Isso seria um casamento fantasma? Acho que o comentário acima acertou em cheio. Vocês viram? No altar tem fotos em preto e branco. De que época será isso? Era da República da China. Zangief, esperando no saguão, não pôde deixar de olhar para os comentários. Sua respiração agora está muito rápida, sentindo que cada dia é uma eternidade. Nunca o tempo. Ponto passou tão lentamente como agora. E nesse momento, um grito agudo veio de repente de fora da porta. Como um trovão, explodiu nos ouvidos de Zangief. Seu coração gelou e ele estremeceu, virando-se. E viu uma grande multidão entrando, seguida por uma casamenteira chamativa, e atrás dela, uma garota delicada. Vestindo um traje de casamento vermelho, coberta com um véu vermelho, e com várias joias de ouro. Sob a liderança da casamenteira, ela cruzou o alto limiar e entrou. Zangief não pôde deixar de fantasiar. Ela deve ser uma beleza. Estou prestes a me casar com essa beleza? Embora ela esteja ricamente vestida. Mas quando Zangief viu as mãos brancas e assustadas dela, ele perdeu todos os pensamentos. Ele teve que admitir que a maquiagem da casa assombrada era muito boa, até os acessórios eram perfeitos. As joias de ouro refletiam uma luz fria e brilhante, pode-se dizer que eram excepcionalmente deslumbrantes. Então um grande grupo de pessoas entrou, presumivelmente a comitiva do casamento. E então, de repente,
Uma grande quantidade de dinheiro de papel branco foi jogada, espalhando-se por toda a parte. Nesse momento, os comentários na transmissão ao vivo estavam bombando. O chefe gastou tudo isso? Não sei quantos atores foram contratados. Isso é um casamento fantasma? Definitivamente é. Até a noiva chegou. Tenho que dizer, aquele grito que ela deu agora. Me deu arrepios. Neste momento, você também está assistindo com prazer do lado de fora. Na verdade, nem você experimentou a situação lá dentro, e agora está vendo outros sofrerem. A sensação é incrível. Já que chegamos até aqui, vamos começar. Não perca o momento auspicioso. Quando a noiva chegou ao lado de Zhang, o mestre do altar disse essa frase. As pessoas abaixo entenderam imediatamente. O momento auspicioso chegou. Reverência ao céu e à terra. Zhang nunca tinha visto tal cena, e ficou atordoado no lugar, vendo a noiva se virar lentamente. De frente para a escuridão lá fora, Zhang finalmente reagiu. E neste momento, todos os olhares se concentraram nele, até mesmo aqueles servos parecidos com figuras de papel atrás dele o observavam. Ele sentiu que quase não conseguia respirar. Então ele rapidamente se virou e se ajoelhou com a noiva para prestar homenagem ao céu e à terra. E então, depois que os dois terminaram de se ajoelhar para prestar homenagem ao céu e à terra, eles se viraram e continuaram a prestar homenagem aos pais. Finalmente, quando chegou a hora de o marido e a mulher se reverenciarem, Zhang respirou fundo, curvou-se e pensou um pouco nervoso e animado. Não vão realmente me levar para o quarto nupcial, né? Só de olhar para as mãos dessa atriz, já sei que ela deve ser linda. Se realmente formos para o quarto nupcial, seria muita moleza para esse cara. O que vocês fazem no quarto nupcial nessa casa assombrada? Não vai ter nada que eu não possa ver, né? O que vocês estão pensando aí em cima? Isto é uma casa assombrada. Aposto que vai ter algo grande vindo por aí. Exatamente. Até agora eu nem vi um fantasma. O público começou a discutir no chat. Levem-no para o quarto nupcial. Finalmente, a pessoa que estava anunciando ao lado gritou esta frase. Zhang não pôde deixar de esperar ansiosamente e aproximou sua câmera, dizendo, vamos para o quarto nupcial. Aproveitem a felicidade também. Mais tarde, vou dar uma boa olhada para vocês e ver se a noiva é realmente bonita. Enquanto dizia isso, ele não pôde deixar de rir. Você também riu. Esse cara realmente não sabe o que é bom para ele. Tudo isso foi só o aperitivo. Em breve, vamos dar a ela uma grande surpresa. Espero que até lá, ela ainda consiga rir. Pensando assim, você bebeu um gole de chá e continuou assistindo. Logo alguém os guiou para o fundo. Embora Zhang estivesse ansioso, ele só podia seguir os pequenos passos da noiva para frente, afinal, não podia deixar a personagem-chave para trás. Foi quando chegaram a uma sala nos fundos que o servo carregando a lanterna branca disse, está ficando tarde. Jovem mestre, é melhor ir para o quarto nupcial logo. Esta serva vai se despedir agora. Dizendo isso, ele revelou um sorriso rígido. E se virou para sair. Neste momento, todo o pátio só tinha Zhang e a noiva. Moça, moça! A noiva não reagiu nem falou nada. A atmosfera ficou silenciosa por um momento. Zhang olhou para a noiva parada ali, sem reação. Então ele simplesmente foi até a porta e a abriu. Havia muitas luzes acesas dentro, dando a toda a sala uma camada de luz amarelada e pálida. Mas Zhang neste momento, dando a toda a casa uma camada de luz amarelada e pálida, mas Zhang neste momento. Ele não se importa nem um pouco com isso, ele só se importa em ir para a câmara nupcial. Ele se vira para a noiva. A outra parte já o alcançou. Zhang pode-se dizer que está muito satisfeito com isso. Você sabe, ele está solteiro há mais de 20 anos. Ele nunca pensou que um dia seria capaz de experimentar um casamento em uma casa assombrada. Pensando nisso, ele sente que seus 200 yuans valeram a pena. Que barato para esse garoto, eu não esperava que fosse verdade. Espere e veja. Eu sempre sinto que as coisas não serão tão simples. Se experimentar um casamento custar apenas 200 yuans, eu também estou disposto a me casar uma vez. Transmissor, publique o endereço rapidamente. Eu também quero ir e me deixar experimentar. Dinheiro não é problema. Olhando para a barragem na sala de transmissão ao vivo, você está um pouco impotente. Você de repente pensou em um ditado antigo. É melhor morrer sob uma peônia do que ser um fantasma solitário. E foi neste momento que Zhang e os outros finalmente entraram no quarto coberto por cortinas brancas. Zhang não pôde deixar de engolir em seco.
Pode-se dizer que ele estava extremamente animado. Então ele abriu a cortina abruptamente e então. Ele ficou estupefato no local. Ele estava errado. Ele não deveria ter. Qualquer expectativa nesse sentido para a casa assombrada. Atrás da cortina branca, esperando por ele não estava uma cama grande. Mais um caixão. Neste momento, a tampa do caixão também foi colocada de lado. Só esperando que ele se juntasse conscientemente. Zhang está estupefato. Chefe, você pode ser uma pessoa decente? A barragem está instantaneamente cheia de alegria. Eu sabia. Veja como você estava orgulhoso agora. Você está recebendo o que merece. Este é o fim de ver a beleza e esquecer a retidão. Excitante. Eu gosto de ver o transmissor envergonhado. Chefe, me dê mais alguns para o transmissor. Eu pago. Justamente quando Zhang estava hesitando se deveria se deitar, uma voz etérea veio de lá. Na sala vazia, parece especialmente assustador. Marido. O que você está esperando? Vamos para a câmara nupcial rapidamente. Enquanto falava, a cabeça da noiva, coberta com um lenço vermelho, estava estranhamente torcida. Embora haja um pedaço de pano no meio, você ainda pode sentir o olhar assustador. A barragem também começou a atiçar o fogo loucamente e até algumas pessoas começaram a enviar aviões para ele. Zhang neste momento. Não tem tempo para agradecer ao irmão mais velho. Seus pensamentos estão em uma batalha acirrada. Ele está muito claro. A audiência queria ver isso. Então, no momento crucial, ele não podia desistir. Pensando nisso, Lange cerrou os dentes e olhou para a câmera, dizendo, pessoal, prestem atenção. Zhang cumpre o que promete. Já que vamos explorar hoje, farei tudo o que for preciso. Família, curtam. Zhang vai levá-los para o quarto nupcial agora mesmo. Dizendo isso, Lange entrou no caixão com passos largos. Logo, a noiva também se deitou ao lado dele. Zhang olhou para a noiva ao lado, pensando se deveria tirar o véu dela para dar uma olhada. No instante seguinte, todas as velas da sala se apagaram, de repente. Envolvido em uma escuridão completa, Zhang já estava com os pelos da nuca arrepiados, e então isso acontece. Ele gritou. Diante dessa situação, a live ferveu. Ha ha ha, o streamer deve ter se borrado de medo. Isso é muito realista. Eu levei um baita susto agora há pouco. Não sei como o dono dessa casa mal assombrada conseguiu apagar todas as velas de uma vez. Zhang acendeu a lanterna do celular freneticamente, o que o fez se sentir um pouco mais seguro. No entanto, o tempo passava a cada segundo. Ele sentia que a sala estava silenciosa, com uma estranheza indescritível, embora houvesse uma pessoa viva deitada ao seu lado. Ele sentia que havia algo estranho. Ah, sim, ele sabia o que era estranho. Ele não ouvia o som da respiração. Como isso era possível? Os atores da casa mal assombrada podem interpretar fantasmas. Mas, no fim das contas, são pessoas vivas. É impossível não ouvir o som da respiração. Isso é muito estranho. Zhang não pôde deixar de se confortar, dizendo que não havia problema. No final das contas, esse tipo de lugar é apenas um jogo de roleplay. É tudo falso. Zhang ouviu o som de sua própria respiração. Mas a pessoa ao lado dele não se movia nem respirava. O tempo passava segundo a segundo, fazendo-o sentir como se houvesse formigas rastejando por todo o seu corpo. Era extremamente desconfortável. Zhang tinha apenas um pensamento agora. Essa atriz é muito dedicada. Ele não pôde deixar de admirá-la. Então, entediado, nervoso e com medo, Lange começou a puxar assunto. Moça, por que você não está falando? Moça? Moça, quanto você ganha por mês? Sua atuação é bem convincente. Que tal trabalhar comigo? Quanto seu chefe te paga? Eu te pago o dobro. Justamente quando Zhang estava puxando assunto com ela, uma rajada de vento frio soprou de repente. Não se sabe de onde veio, de repente soprou o véu da noiva. Zhang olhou para a cena à sua frente. Gritou, revirou os olhos e desmaiou. E na última imagem que seu celular capturou ao cair, o que estava ao lado não era uma pessoa, mas sim um esqueleto branco. Aqueles ossos pálidos eram incrivelmente realistas. A sala de transmissão explodiu novamente. Meu Deus! Vocês viram claramente agora? Vimos. Era um esqueleto. Os movimentos desse ator foram rápidos demais. Quando trocaram, eu nem percebi. É como um truque de mágica. Se eu estivesse naquele ambiente, também morreria de medo. E o Zhang é? Por que a tela ficou preta? Apresentador, saia logo. Acho que ele desmaiou de medo. Nenhuma reação.
Por um momento, toda a sala de transmissão começou a chamar pelo nome de Zhang. Mas não houve nenhuma resposta. E aqui, você, que está assistindo ao monitor, sabe muito bem que Zhang desmaiou de medo. Neste momento, ele ainda está deitado honestamente ao lado do depósito. Você suspirou impotente. Esse apresentador falava tão bem, pensei que fosse muito corajoso. Acontece que é assim. Que decepção! Desse jeito, você terá um pouco de trabalho. Pelo menos terá que tirar o cara de lá. Você foi direto para sua casa assombrada. Aproveitando a vantagem do monitoramento e um certo conhecimento da casa assombrada, você rapidamente encontrou o lugar onde Zhang estava. Devo dizer que o sistema não só criou uma casa assombrada enorme, que te fez caminhar por um tempo. Você entrou no quarto com uma lanterna e rapidamente encontrou Zhang inconsciente dentro do caixão. Você revirou as pálpebras dele e começou a apertar desesperadamente o ponto de acupuntura abaixo do nariz dele. Depois de um tempo, os globos oculares de Zhang podiam ser vistos rolando por baixo das pálpebras. Parece que ele está reagindo. Você continuou impiedosamente a apertar o ponto de acupuntura abaixo do nariz dele. Logo, Zhang finalmente acordou. Assim que ele abriu os olhos, te deu um susto. Me tire daqui! Não quero mais brincar. Se continuar brincando assim, minha vida vai acabar aqui. É muito assustador. A voz de Zhang até estava um pouco chorosa. Isso te deixou um pouco sem saber se ria ou se chorava. Escutando o que Zhang disse antes de vir, achei que ele fosse mais corajoso. Zhang ainda gritou bem alto. Um pouco mais calmo, olhando fixamente, o jovem à sua frente. Não é ninguém além do dono da casa assombrada. De repente, ele se sentiu como se tivesse agarrado uma tábua de salvação e agarrou seu braço diretamente. Eu não quero mais brincar, me tire daqui rapidamente. Acalme-se. Você o agarra e a luz brilha para cima e para baixo, e então lentamente levanta Zhang. As pernas de Zhang estão tremendo. Mas ele não se esqueceu de trazer seu equipamento. Foi nesse momento que ele de repente sentiu atrás de si. Parece que tem algo gelado, o que deixa as pessoas particularmente desconfortáveis. Zhang instintivamente virou a cabeça e olhou, e no momento seguinte, encontrou um rosto pálido. Olhos pretos e sangrentos estavam olhando diretamente para ele. Fantasma! Então Zhang simplesmente revirou os olhos. Inconsciente. Você está impotente. A outra pessoa caiu diretamente em seus braços. Você tem que admitir que, como streamer, a capacidade de resistência desse cara é um pouco ruim. Você colocou a outra pessoa no chão e olhou para o equipamento que havia caído no chão. Ele ainda não havia sido desligado. Você pensou por um momento que poderia usá-lo para anunciar a si mesmo, então pegou o equipamento de transmissão ao vivo diretamente. Enfrentou seu rosto bonito e então revelou um sorriso comercial. Pessoal, nossa casa assombrada parece boa, certo? Se você estiver interessado em experimentar, pode identificar nossa casa assombrada de terror. O endereço é... Em um instante, a sala de transmissão ao vivo foi invadida por comentários novamente. Chefe, você é demais. Você é tão desumano. Esta casa assombrada é tão assustadora, sem mencionar que o streamer até desmaiou. O chefe ainda está com vontade de anunciar. Seja uma pessoa. Eu também tenho que admitir. Depois de visitar tantas casas assombradas, a casa assombrada do chefe é realmente única e assustadora o suficiente. A qualidade desta casa assombrada é realmente muito alta. Se eu tiver tempo, definitivamente irei apoiá-la. Abaixe o equipamento. Você continua tentando apertar o filtro da pessoa, mas desta vez não há resposta. Não importa o quanto você tente. A outra parte não fez nenhum movimento. Você não tem escolha a não ser ligar para o telefone de emergência. Coisas profissionais devem ser deixadas para pessoas profissionais. Alô, é o hospital de terror? O público na sala de transmissão ao vivo ficou chocado novamente. Eles ouviram claramente. O chefe definitivamente ligou para o hospital. Tão cruel? Jogar em uma casa assombrada realmente mandou o streamer direto para o hospital. Aquele canal de live ferveu de novo. Acho que vai demorar um pouco. Esse moleque estava todo animado antes, e já foi parar no hospital tão rápido. Eu nem tinha me divertido ainda. O streamer não está aguentando. Pessoal, tem algum streamer aí na área de Nanshin? Encontre alguém para tentar de novo. O Erlu da vizinhança também é especialista em explorar lojas. Eu lembro que ele também estava em Nanshin, né? Vamos nessa. Também estão os espectadores na live. Enquanto o foco deles mudava, uma ambulância chegou voando à sua casa assombrada.
Quando os paramédicos saíram da ambulância, eles viram imediatamente o Zangief que você trouxe. Como de costume, eles têm que perguntar sobre a situação. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Você riu e disse, brincando na casa assombrada. Desmaiou de medo. Os paramédicos instantaneamente mostraram uma expressão de descrença. Desmaiou de medo na casa assombrada. Você assentiu, com uma expressão de é isso mesmo. Os paramédicos da ambulância se entreolharam por um momento, e todos viram expressões complexas no rosto um do outro. Então, eles colocaram Zangief na ambulância. A sensação deles era de espanto, muito espanto. E você, naturalmente, depois de se despedir de Zangief, voltou para sua casa assombrada e começou a assistir a live alegremente. Pessoal, hoje vou levar vocês para dar uma olhada nesta casa antiga. Yuji está jogando para valer, justamente quando ele estava prestes a entrar nesta casa assombrada. Seu celular de repente tocou com uma notificação. Alguém tinha acabado de enviar 10 aviões para ele. Yuji ficou chocado. De onde veio esse magnata? Que generosidade! Então, Yulu começou a agradecer à câmera. Foi nesse momento que a caixa de comentários da live começou a bombar. Yuji, aquela casa assombrada de Nanshin é bem assustadora. Vai explorá-la. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vi com meus próprios olhos agora há pouco. O Zangief da vizinhança até desmaiou de medo. Eu vim do canal do Zangief. Posso garantir que ele está certo. Eu te dou 10 aviões. Não estou pedindo nada em troca. Vamos dar uma olhada na casa assombrada de Nanshin? Erlu acha a casa assombrada de Nanshin. O nome me parece familiar, então não pude deixar de pensar nisso por um momento. De repente, ele percebeu que já tinha ido àquela casa assombrada. Era muito chata. Não tinha graça nenhuma, mas já que todos pediram tanto, ele definitivamente priorizaria satisfazer os pedidos de todos. Então ele disse para a tela, esta casa assombrada de Nanshin. Eu já fui antes, é muito normal. Não sei como aquele lixo do Zan desmaiou naquele lugar quebrado. E o eu viajei por todo o país. Eu vi muitas casas assombradas. Se soubéssemos, hoje daríamos uma lição ao chefe. Logo, este streamer, que se autodenominava Yuji, chegou em frente à casa assombrada, então abriu a porta e entrou. Mas assim que ele entrou, sentiu uma atmosfera sombria, arrepiando sua espinha. No auge do verão, as pessoas sentem um frio indescritível. Além do mais, a casa está cheia de dinheiro de papel e faixas brancas. Para uma casa assombrada, é muito bom. É bom demais. Então, respirando fundo, ele foi direto para o balcão. Chefe, ouvi dizer que o Zangief ao lado desmaiou diretamente aqui. É verdade? Você está falando sobre aquele cliente que acabou de chegar? Acabei de pedir a ambulância para levá-lo. Você sorriu levemente. Ao ouvir isso, Yuji ficou um pouco atordoado. Ele pensou que era um exagero, mas olhando para você assim, parece real. Então Yuji pegou o folheto na mesa e começou a ler. Casamento fantasma de terror. Casamento fantasma para a noiva. Interessante. Yuji não pôde deixar de continuar lendo. Depois de entender o contexto da história, ele sentiu um pouco de medo em seu coração. Ele não esperava que o contexto dessa história fosse tão alarmante. Porra! Matar uma garota jovem só para casar com um morto. Só de ouvir, dá arrepios. Esta casa assombrada é realmente diferente de antes. Não é apenas a decoração, mas também o conteúdo que foi amplamente modificado. Me dê um ingresso, por favor. Quanto custa por pessoa? 200, sem barganha. Assim que ouviu falar em 200, os olhos de Yuji não puderam deixar de se arregalar. Isso é muito caro. 200 por pessoa. Por que não roubar? Mas, já que prometi e a live está bombando, tenho que entrar. Embora o preço doa bastante, pensei nas promessas da live e nas doações. Ele imediatamente escaneou o código e pagou. Então, guiado por uma criada, entrou na casa mal assombrada, abrindo a cortina. Yuji entrou no corredor escuro. Não havia luz nenhuma, mas no instante seguinte, várias luzes acenderam de repente. Eram velas brancas, com uma luz amarelada e fraca, com um tom pálido. Só essa atmosfera já é bem convincente. Oh, interessante. Isso é bem convincente. Neste momento, Yuji ainda não levava a sério a casa mal assombrada à sua frente. Ele achava que era apenas mais uma manobra enganosa. Ele já tinha visto muitos truques como esse, então não se importava e continuou andando. Logo chegou ao momento em que a história começou. Jovem mestre, uma voz suave. De repente soou atrás de Yuji, assustando-o.
Ele virou a cabeça e viu a criada olhando fixamente para ele, segurando uma lanterna de papel branca e pálida, iluminando suas bochechas pálidas com luz, o que era particularmente assustador. Ilja estava tão assustado que rangeu os dentes. A maquiagem dessa atriz é realmente igualzinha às pessoas mortas que ele viu no interior. A hora auspiciosa chegou. Por favor, vá para o salão de casamento o mais rápido possível. Dizendo isso, a criada se virou e caminhou pelo corredor. Ilja engoliu em seco e só pôde seguir em frente. Embora o pátio estivesse escuro, ainda era possível ver um contorno alto. Havia lanternas brancas por toda parte, balançando ao vento. E o dinheiro de papel no chão fazia Ilja se sentir como se estivesse em um funeral. Comparado com Zangé, Ilja era um pouco mais corajoso. Ele não pôde deixar de olhar em volta. Naturalmente, ele também notou as figuras nas varandas. Eles estavam cochichando, e tudo chegou aos seus ouvidos, fazendo pensar se a garota da família Liu era a protagonista desta história. Então, não sei porquê, o chat estava lembrando de olhar para baixo, então olhe para baixo, e daí? Pensando assim, Ilja desviou o olhar da varanda ao lado e olhou para seus pés. Se não tivesse olhado, não teria se assustado. A criada à sua frente. Na verdade estava flutuando no ar, sob a saia vazia, onde estariam os pés. Assustado, Yu respirou fundo. Onde ele já tinha visto algo assim? Ao olhar para o lado, as figuras sob os corredores já haviam desaparecido. Olhando para as costas rígidas de Yaoan, Yu só tem um pensamento em mente agora. Ele só quer fugir. Subestimou a situação. Ele nunca pensou que encontraria tal cena. Essa casa assombrada não era horrível antes? Como se tornou assim agora? Se não fosse pela promessa de Wang de um avião, ele já teria fugido. Fugiria correndo, sem nem olhar para trás. Justamente quando ele estava parado ali, Yaoan virou a cabeça e olhou para ele. Jovem mestre, por que você não está andando? O mestre e a senhora ainda estão esperando. Dizendo isso, ela abriu um sorriso, revelando um sorriso rígido para ele. Yu sentiu um arrepio na espinha. Vamos lá. Yu chegou ao salão de casamento com o coração acelerado. Pode-se dizer que ao longo do caminho, as figuras indistintas eram bastante assustadoras. Claro, isso não era o mais assustador. Depois que ele chegou ao salão de casamento, o nível de terror desta cena aumentou ainda mais. Assustado, ele estremeceu. Por que diziam que era um casamento? Este salão de casamento está decorado como um salão funerário. Logo a noiva entrou. Um grupo de pessoas entrou em massa, todos parecendo figuras de papel. Vendo isso, o coração de Yu tremia, especialmente porque o olhar desses caras parecia estar fixo nele. Isso fez tremer ainda mais. O que está acontecendo? O olhar desses caras é estranho. E todos estão olhando para ele. Por um momento, Yu sentiu um calafrio no coração. Ele começou a se curvar ao céu e à terra sob a direção dos servos. Na verdade, quando ele viu as pequenas mãos da noiva, alguns pensamentos passaram por sua mente. Essas mãos eram muito bonitas. Dava para perceber que ela era uma beleza. Enquanto ele se perguntava se realmente ia ser levado para a câmara nupcial, um servo imediatamente os guiou até a casa nos fundos. Olhando para a sala levemente iluminada à sua frente, e olhando para a noiva caminhando ao seu lado, Yu não pôde deixar de esperar secretamente. Até sua coragem aumentou um pouco. Pessoal, agora vou levá-los para a câmara nupcial. Vamos ver agora mesmo se essa noiva é bonita ou não. Dizendo isso, Yu cerrou os dentes e continuou andando em direção à porta. No entanto, neste momento, a transmissão ao vivo estava em polvorosa. Atenção, pessoal! Preparar para o susto, streamer. Avance com coragem. Não olhe para trás, streamer. Não importa o que veja, aguente firme. Estamos aqui com você. O que estão dizendo? Não entendo nada. É normal não entender. Viemos da live do Zange ao lado, só esperar para ver. O resto, não sei. Dizem que o Zange desmaiou de medo aqui. Sério? E o Gé não se importa em ver. Ele só pensa em seguir em frente, sem ligar para os comentários da live. O coração está na boca. Está quase entrando no quarto nupcial, e ele está super animado. Ele não imaginava que uma casa mal assombrada poderia ter um evento assim. E ele pensou: esta casa mal assombrada é diferente das outras, é mais assustadora e tem um estilo único. É divertido e assustador ao mesmo tempo. E então, ele levanta a cortina. Um caixão aparece na frente dele. A tampa preta está aberta, convidando-o a deitar lá dentro.